Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. O tema que iremos trabalhar hoje é a humildade para receber ordens de alguém inferior. Vamos lá para o texto bíblico? Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho! Meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vá e encoraje teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a juventude. Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 19, do verso 1 ao 8. Então a gente viu aí na semana passada sobre a terceira consequência na vida de Davi, que foi Absalão usurpou o trono. Davi ele foge ali com medo de enfrentar Absalão e Absalão ser morto, mas Absalão ele começa a perseguir Davi depois disso, ele tenta alcançar Davi de todas as formas e acaba que fica inevitável uma hora ter uma batalha dos soldados de Absalão contra os soldados de Davi. Como eu falei, os soldados, na semana passada, os soldados de Davi tinham muito mais experiência de batalhas do que os soldados de Absalão, que eram a maioria inexperientes em batalhas, inclusive o próprio Absalão. O que acontece? Os soldados de Davi vencem a batalha e nessa batalha acabam ferindo e matando Absalão, que era o líder ali da revolta. E aí, quando eles estão voltando ali para a batalha e eles vão voltar ali a caminho para Jerusalém, Davi ele começa a chorar e gritar e se lamentar porque o seu filho tinha morrido. E ele começa a gritar: Ah, Absalão, meu filho! Ah, Absalão, meu filho Absalão! Ele começa a se prantear e lamentar de uma forma tão grandiosa que as pessoas que estavam próximas ali ao palácio, elas escutam Davi gritando, escutam os murmúrios, as lamentações de Davi, e aquelas pessoas que voltavam de batalha, que voltavam felizes porque venceram a guerra, que não houve muitos mortos ali no exército de Davi, eles começam a ficar tristes. Por quê? Porque o rei estava triste. O rei que era para se estar alegre, que voltou ali para o seu palácio, que voltou a ser rei, que venceu a guerra, que seus homens venceram a batalha, que era para estar feliz, era para estar alegre, ele estava triste porque o seu filho tinha morrido. E aí Joabe ele chega e vira e fala assim: Olha, Davi, o negócio é o seguinte. Se você está agindo dessa forma, você saiba que essa forma que você está agindo, você está preferindo que todos os seus soldados tivessem morrido e o seu filho estivesse vivo. Dessa forma, os seus soldados vão te abandonar. Se você não quer perder a lealdade dos seus soldados, a fidelidade dos seus soldados, você tem que fazer o seguinte: você vai lavar seu rosto agora, vai para frente do palácio e vai agradecer a esse povo que venceu a batalha, que colocou a sua vida em risco para salvar a sua pele, para salvar o seu reinado. E aí Davi ele faz isso. Ele vai, ele se lava, ele entende do que ele estava fazendo ali. Ele poderia sim ter uma consequência muito maior, não só da morte do filho, mas os soldados dele abandonarem ele porque ele estava triste para o seu filho, que de fato era legítima tristeza, mas ele estava lamentando de uma forma muito grande para uma pessoa que era digna de morte mesmo, porque foi uma pessoa que trouxe rebelião para a casa de Davi. Por mais que era seu filho, ele trouxe uma rebelião, ele criou uma rebelião e ele criou uma guerra ali desnecessária. Então, pela lei de Israel, ele deveria ser morto. Mas, claro, existia um sentimento de pai e filho. Mas, como a gente já vem falando, isso foi uma consequência na vida de Davi, porque Davi foi omisso aos cuidados. Quando ele precisou colocar uma disciplina nos seus filhos, ele foi omisso. E por isso, tudo isso que ele está enfrentando teve que acontecer por conta de omissão de Davi. E aí Davi ele vai fazer aquilo que Joabe ali, o seu conselheiro, o seu amigo, ali o seu general, vai ali fazer,
promete ali que para Joabe que ele iria fazer aquilo que Joabe pediu para chegar ali na frente do palácio e encorajar os soldados, e Davi ele vai ali fazer realmente aquilo que Joabe pediu, que Joabe deu um conselho ali para Davi. E isso nos mostra o quê? Sobre o texto, sobre o título desse vídeo de hoje, que é a humildade para receber ordens de alguém inferior. Davi ele poderia ter chegado ali para Joabe e falado assim: olha, Joabe, negócio é o seguinte, você é somente um general, eu sou o rei. Então quem decide aqui sou eu. Então você fica na sua aí, que eu vou tomar minhas decisões. Se eu quiser chorar, eu choro. Se eu quiser gritar, eu grito. Se eu quiser fazer o que eu quiser, eu posso fazer, eu sou rei, eu que mando. Mas Davi, ele teve humildade para receber ordens de alguém inferior. Então, por mais que Davi ele teve consequências, por mais que Davi errou, Davi ele era um cara simples, ele era um cara humilde. Tanto que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E nós, hoje, devemos ter esse mesmo exemplo que Davi teve. Às vezes a gente recebe ordens de alguém inferior, e por ser inferior, seja em qual cargo for, seja um cargo na empresa, seja um cargo empresarial, seja até mesmo em questões de ministérios na igreja, às vezes a gente ocupa um cargo de liderança e um liderado nosso nos dá uma dica, nos dá um conselho, e a gente pensa: não, mas espera aí, né? Eu tenho muito mais experiência de ministério com você, então, né, fica na sua aí que eu vou tomar as minhas decisões. Não, não é assim. A gente tem que ter humildade para entender conselhos mesmo de uma pessoa inferior. Às vezes, um conselho de uma pessoa inferior é mais o correto do que aquilo que a gente está planejando fazer, que foi no caso de Davi. Davi estava tomando uma atitude errada, ele teve um conselho ali de alguém inferior a ele, que era só um general e Davi era rei, e ele simplesmente obedeceu aquele conselho, aquelas ordens ali do seu general, e por isso Davi ele continuou ali no reinado, e aqueles soldados dele que estavam ali desanimados, que estavam tristes ali, por mais que eles tinham vencido a batalha, foram reanimados ali através do conselho de Joabe, seguido pelo rei. Então que isso sirva de exemplo para nós, para a gente ter essa humildade de receber conselhos até mesmo por pessoas ali de níveis inferior, talvez num cargo de uma empresa, talvez nível inferior que a gente pensa de níveis intelectual inferiormente, ou seja, qual ele for. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí o seu comentário, deixe a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal e eu te espero na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.